Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós vamos fazer nesse momento, a leitura corrida de Efésios 3, Eu encerrei ontem realmente da forma que eu queria fazer, mas acontece que eu acabei meditando um pouco com os irmãos nos versículos, nas indicações, e eu acabei me excedendo um pouco. Então, daí por esse motivo eu vou fazer mais um vídeo com a leitura corrida, da mensagem e também das referências, sem citar referência, para fazer a ligação de uma coisa com a outra, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Efésios, capítulo número 3, O título da mensagem é O Ministério da Vocação dos Gentios e o Apostolado de Paulo. E está escrito o seguinte: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder
que em nós opera. E a esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos passar já então de imediato as referências, irmãos. E vou fazer a leitura corrida das referências, sem fazer menção de nenhum capítulo ou versículo. Tá bom, irmãos? Tá? Para que haja ali o assunto, o fio da meada passa de um versículo para o outro, vocês nem vai perceber quando eu terminei um versículo e passei para o outro, que eu vou fazer uma ligação direta em relação a essas afirmações todas aqui, tá bom, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E diz o seguinte: o mistério de Cristo, Paulo fala do mistério de Cristo, oculto em Deus durante eras, e que agora se torna conhecido pela revelação dada mediante o Espírito aos apóstolos e profetas. O mistério é o propósito de Deus, no sentido de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Incluir pessoas de todas as nações na promessa da vida eterna e da salvação, dentre os judeus e as nações gentias. Deus criou em Cristo um novo povo para Ele mesmo. A graça de Deus é dada a cada crente a fim de que este possa realizar a vontade divina. É uma força poderosa que flui do Cristo ressurreto e opera por meio do Espírito Santo, que habita no crente. Ver o estudo Fé e Graça, página 1704. Principados e potestades. Há duas interpretações possíveis deste versículo. Os principados e potestades nos céus podem referir-se aos anjos bons. Eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus, à medida que Ele a demonstra através da Igreja. Os principados e potestades nos céus podem referir-se aos poderes dominantes das trevas na esfera espiritual, aos quais o eterno propósito de Deus está sendo conhecido através da proclamação da salvação pela Igreja e do seu conflito espiritual com Satanás e suas hostes. Fortalecidos com poder no Espírito Santo, no homem interior. Ter o nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito ter nos sentimentos, vou repetir, ter o nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito, é ter nossos sentimentos, pensamentos e propósitos conhecidos, colocados cada vez mais sob sua influência e orientação. De tal maneira que o Espírito possa manifestar seu poder através de nós. Em medida cada vez maior, o propósito desse fortalecimento pelo Espírito é quadruplo, que Cristo estabeleça a sua presença em nossos corações. Que sejamos fundamentados em amor sincero a Deus,
a Cristo e ao próximo. Que compreendamos e experimentemos em nossa vida o amor de Cristo. Que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Que a presença de Deus nos encha de tal modo que reflitamos e manifestemos desde o íntimo do nosso ser o caráter e a estatura do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Muito mais abundantemente além do que pedimos. Deus fará por nós não somente mais do que pedimos e desejamos em nosso coração, como também mais do que nossa imaginação possa alcançar. Esta promessa é condicionada ao grau da presença, poder e graça do Espírito Santo em nossa vida. Para fechar, eu vou falar os versículos. Capítulo 1 de Efésios, versículo 19. Capítulo 3, versículo 16 ao 19. Isaías, capítulo 65, versículo 24. João, capítulo 15, versículo 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.